5 anos dedicados a cuidados incessantes e agora, com a partida de Olga Nikolaevna, Vera se vê diante de um futuro incerto, temendo ficar sem um teto sobre a cabeça. Mas o que ouviu no cartório a deixou ainda mais pálida do que já estava. A história que vou contar poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, porque os dramas familiares não conhecem fronteiras. De onde você está ouvindo isso? Compartilhe sua localização, e juntos criaremos um mapa de quem se identifica com essa realidade. Vera, traga um pouco d'água. A voz fraca de Olga Nikolaevna, antes um sussurro, agora se quebra em um lamento arrasador, como se cada palavra a esgotasse por dentro. A nora, ágil, enche o copo e corre até ela, mas a idosa recusa com um gesto. Depois eu tomo, filha. Seus olhos, apesar da doença, ainda afiados e penetrantes, fixam-se no rosto de Vera. Não tens um minuto de pazigo, não é? Nem para sentar, nem para comer direito. Trabalha sem parar, e aqui em casa é a mesma coisa. Vera cala-se. Reconhecer que a sogra tem razão dói como um golpe. Sim, é difícil. Mas ela deu sua palavra de que cuidaria, e uma promessa não se quebra assim. Além disso, não há mais ninguém. O filho de Olga, seu ex-marido, sumiu há 5 anos, levando apenas uma mala e deixando para trás um silêncio que nunca foi preenchido. Às vezes, Vera chegava a duvidar que ele ainda existisse, mas a sogra se ofendia com essa ideia. Ele está vivo, eu sinto, murmura, fazendo o sinal da cruz diante do pequeno ícone sobre a mesa. Vera não acreditava em Deus, mas Olga, desde que adoeceu, só encontrava consolo na fé. Às vezes a nora flagrava falando com a imagem sagrada, desabafando a saudade do filho, pedindo proteção. Não é fácil, meu Deus, mas eu aguento. E Vera, mesmo sem crer, sentia uma ponta de inveja daquele alento que a sogra encontrava. A pensão mal dava para nada. Olga trabalhou pouco na vida, dependendo sempre do marido, e quando ele faleceu, teve que se virar sozinha. Mas a doença a derrubou antes que pudesse se aposentar. O filho, ao partir, deixou tudo nas costas de Vera, e já faz 5 anos que ela carrega esse fardo sozinha. Erguê-la da cama, alimentá-la colher por colher, lidar com as necessidades mais íntimas. O corpo frágil de Olga não era leve, e cada gesto exigia um esforço sobre-humano. E havia ainda o temperamento difícil. A mulher que um dia foi forte e orgulhosa agora chorava por qualquer coisa, fazia acusações, pedia perdão minutos depois, deixando um rastro de amargura no ar. Vera não podia revidar, afinal, era uma doente. E havia sempre aquele medo velado. E quando ela se for? O que será de mim? Perguntar diretamente era impossível. Olga jamais tocava no assunto da casa, como se evitasse de propósito. Talvez pressentisse que sem ela Vera ficaria à mercê da própria sorte. Não era a primeira vez que Vera se via sozinha. Quando conheceu o marido, cuidava da avó, uma mulher ainda mais rígida que Olga. E quando a velha faleceu, apareceram os pais, aqueles mesmos que mal tinham aparecido na vida da filha. A casa é nossa agora, você já é adulta, arrume-se, disseram, como se o afeto pudesse ser medido em metros quadrados. Foi então que o marido, na época ainda namorado, a levou para morar com ele. Um gesto nobre que Vera nunca esqueceu. Olga, embora não fosse uma sogra carinhosa, aceitou a nora. Ensino aqui, uma bronca ali, um elogio raro. Até que o filho começou a mudar. Parou de trazer dinheiro para casa, respondia com grosseria. Uma vez até levantou a mão para Vera, mas se arrependeu, e nunca mais repetiu. Era como se já estivesse se desligando, preparando o terreno para a fuga. O dia em que ele partiu foi o dia em que Vera soube a verdade. Achava mesmo que eu passaria a vida inteira ao seu lado? Você é chata, previsível, sem graça. Eu quero mais, riu, enquanto Olga, ouvindo tudo, se levantava com um grito, agarrando pela jaqueta. E você não é melhor. Vive trancada nesse quarto, esperando piedade dos outros. Esbravejou o filho, empurrando a mãe. Fiquem com essa vida medíocre. Eu tenho coisas melhores pela frente. Assim, Vera ficou com Olga. Pelo menos não a expulsou. Mas o medo de ficar sem nada após a morte da sogra a consumia. Não tinha coragem de perguntar sobre a casa, com receio de que Olga pensasse que ela só a ajudava por interesse. E a idosa, astuta, nunca tocava no assunto. Até que Olga faleceu. Vera, sozinha, arcou com tudo. O velório, o enterro, as noites sem dormir. Tentou localizar o ex-marido, mas era como procurar um fantasma. Nenhum endereço, nenhum telefone, nenhuma pista nas redes sociais. Quando a dor começou a ceder lugar à resignação, ela foi ao cartório. Olga havia mencionado um testamento. Vera tremia só de pensar na possibilidade de ficar na rua. Mas o que encontrou lá a deixou sem palavras. Ele estava lá, sentado, elegante, cruzando as pernas com ar de superioridade, como se estivesse em uma festa. Vera, ao seu lado, parecia uma sombra.
olheiras fundas, cabelo escondido sob um lenço gasto, roupas surradas. O notário leu o documento com voz monótona. A casa ficaria para o filho. O ex-marido lançou a Vera um olhar triunfante, como se dissesse: o que esperavas? Você não é nada. Eu sou sangue do sangue dela. A mãe fez o certo. Vera sentiu o rosto queimar, as mãos tremendo tanto que teve que escondê-las nos bolsos. Já ia sair quando o notário continuou: Olga deixará também uma pequena casa de campo nos arredores da cidade. Uma casa de campo. O ex-marido quase pulou da cadeira enquanto Vera afundava ainda mais em sua humilhação. Lembrava-se daquele casebre decadente, quase em ruínas, cujo único mérito era estar perto do centro. A decepção a engoliu, mas ela se manteve em silêncio, ignorando o sorriso irônico do ex. E a casa você desocupa até amanhã. Preciso dela, disse ele, já na porta, como se fosse um favor. Em casa, Vera chorou até não ter mais lágrimas. A raiva misturava-se à culpa. Por que gastar cada centavo com Olga? Por que não guardara nada para si? Agora tudo o que lhe restava era aquela tal casa de campo, um barril de pólvora prestes a desabar. Pegou um táxi até lá, sem saber o que encontraria. Mas ao chegar, percebeu que não tinha escolha. Era ali ou a rua. E assim, mais uma vez, Vera teria que recomeçar do zero. Ao chamar o carro de mudança, Vera juntou suas coisas e percebeu, com um nó na garganta, como eram poucas. 3 malas surradas, uma vida inteira reduzida a quase nada. Mas quando o táxi parou diante de um portão novo, reluzente sob o sol da tarde, ela congelou. O senhor se enganou de endereço, murmurou, enquanto o motorista, impassível, confirmava no GPS. Não, senhora. É aqui mesmo. Veja só. E ali estava, gravado na placa de metal, o número que Olga lhe dera. Mas o que era aquela casa? Onde estavam as tábuas podres, o telhado esburacado, a desolação que ela esperava? No lugar, uma construção acolhedora com janelas brilhantes e um jardim que, embora modestos, respirava cuidado. Os dedos tremiam ao girar a chave na fechadura. Quando a porta rangeu, abafando o som de passos atrás dela, Vera se virou sobressaltada. Um homem de sorriso tranquilo a observava. Vera? Perguntou, como se já a conhecesse há anos. Ela sentiu confusa. Sou eu. E o senhor é? Seu vizinho, respondeu ele, estendendo a mão. Olga Nikolaevna me falou que você viria. Preocupava-se em terminar tudo a tempo. Tudo? Vera sentiu o chão oscilar. Não entendo. Que tudo? Que reparos? De onde ela tirou dinheiro? O homem, que se apresentou como Igor, filho de uma antiga amiga de sua sogra, conduziu-a para dentro, onde cada detalhe gritava renovação. O cheiro de tinta fresca, os azulejos impecáveis, a lareira que agora aqueceria noites solitárias. Sua sogra não era tão pobre quanto parecia, explicou ele, enquanto Vera tocava as paredes como se temesse que fossem miragem. Ela vendeu uma propriedade que herdara do marido, uma que você nem sabia que existia, e me pediu para supervisionar as obras. Cuide dela, Igor, disse. Ela merece um lar. As palavras ecoaram como uma bênção tardia. Olga, que Vera julgara tão frágil, tão dependente, havia tecido em segredo um futuro para ela. E ali estava, não uma ruína, mas um refúgio. Nos meses que se seguiram, Igor tornou-se mais que um vizinho. Era ele quem aparecia com ferramentas quando o cano entupia, quem ensinava Vera a podar as roseiras na primavera, quem ria de suas tentativas desastradas de cozinhar. Ela o observava do alpendre, as mãos sujas de terra, o coração acelerado sempre que seus olhares se cruzavam. Mas o medo a paralisava, e se ele a visse como mais uma mulher quebrada, como mais um projeto de caridade? Até que um dia o passado bateu à porta. Um carro preto parou na frente da casa, e dele desceu o homem que outrora jurara amá-la. Seus olhos, antes familiares, agora ardiam com uma mistura de inveja e ódio. Vejo que minha mãe te deixou bem acomodada, não é? Cuspiu, varrendo o jardim com um gesto desdenhoso. Essa casa vale uma fortuna. Vou contestar o testamento. Nenhuma vagabunda merece o que é meu por direito. Antes que Vera pudesse reagir, Igor surgiu atrás dela, sua presença uma muralha. Conteste, disse ele com uma calma que gelou o sangue do intruso. Mas saiba que eu estive com Olga quando ela redigiu cada cláusula. E que, como advogado, testificarei como você abandonou sua esposa e sua mãe nos momentos em que mais precisavam de você. Sem contar que Vera tem direito a uma indenização pelos anos em que cuidou de Olga sozinha, enquanto você sumia. O silêncio que se seguiu foi cortante. O ex-marido recuou pálido, como se visse pela primeira vez o abismo que cavara. Sem uma palavra, voltou para o carro e partiu, deixando para trás apenas a poeira da estrada. Vera, ainda trêmula, sentiu a mão de Igor em seu ombro, não como um gesto de piedade, mas de posse.
Já passou da hora de alguém pôr esse homem no seu lugar, resmungou ele, antes de virá-la para si. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, seus lábios encontraram os dela. Um beijo tímido, quase hesitante, mas carregado de uma promessa que Vera não ousara sonhar. Nunca houve processo. Nunca mais houve ameaças. E quando a primavera seguinte pintou o vale de verde, Vera já não era a mesma mulher que chegará ali arrastando malas e cicatrizes. Seu riso voltará, leve como o vento nas cortinas. As rugas em seu rosto suavizaram-se, e até sua postura ganhará uma confiança nova. Igor, por sua vez, deixou de ser apenas o vizinho. Suas xícaras de chá pela manhã viraram rituais, suas conversas no alpendre estenderam-se até o anoitecer. E se Olga, lá de onde estivesse, os observava, certamente sorria. Porque no fim, fora ela que implantara a semente daquilo tudo, não apenas uma casa, mas um lar. Não apenas um refúgio, mas um recomeço. E quem sabe o amor que Vera finalmente permitirá se viver.